Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 3. Como nós conversamos na nossa primeira aula ao vivo, agora nós vamos ver o assunto lá da página 107, sobre a população brasileira. Nós já falamos sobre o nosso Brasil, sobre a sua divisão política, então agora nós vamos falar sobre a sua população. Pegue seu livro e vamos começar. Vamos lá, galerinha, presta atenção na explicação. O Brasil possui uma das maiores e mais diversificadas populações do mundo, certo? O que é uma população? É o total de pessoas de um determinado lugar. Então, o nosso país, ele é um dos maiores, a gente já viu isso pela sua extensão, e possui uma das mais diversificadas populações do mundo. Aqui tem muita gente diferente. Como é que eu sei a diferença entre essas populações, certo? Eu tenho essa diferença através de levantamentos de dados feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, que é chamado de IBGE, também conhecido como IBGE. Vamos ver a diferença entre população absoluta e população relativa. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. A população relativa, que também é conhecida como densidade demográfica, é o total, ou seja, é a divisão do total da população absoluta por um determinado território, ou seja, aqui no nosso país, nós temos as regiões que você está vendo aqui. Cada região tem uma população. Essa população é chamada de relativa. Todas as regiões juntas, a população total do nosso país é chamada de população absoluta. E como é que nós temos esses dados? Como é que nós sabemos quantas pessoas tem no nosso país? Nós sabemos quantas pessoas tem no nosso país através de um trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é chamado de Censo Demográfico, tá? Esse levantamento é feito periodicamente e eles levantam todos os dados de todas as pessoas do nosso país. Eles vão de casa em casa saber sobre como vivem e quantas pessoas vivem em cada lugar do nosso país. Então, aproximadamente, tá? Esses dados são de 2015, então eles estão um pouquinho defasados, mas é só para você ter mais ou menos uma noção de quantos habitantes nós temos. O nosso país ele tem 205 milhões de habitantes, ou seja, um pouquinho mais. E esse número torna o nosso país o quinto mais populoso do mundo, tá? Em contrapartida disso, ou seja, ao mesmo tempo que ele tem muitas pessoas, ele é um país pouco povoado. Ou seja, ele tem muita terra e pouca gente para morar. Olha a diferença entre populoso e povoado. Populoso, a gente pode dizer que é a população absoluta, é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. E povoado, que a gente também pode chamar de população relativa, refere-se à população por área ocupada, certo? Olha aí no seu livro, na página 107, esse mapa dessa projeção estimada. Isso aí foi em 2015, como eu disse para vocês, ele está um pouco defasado. É mais ou menos para nós termos uma noção das áreas aqui povoadas e populosas do nosso país. Os estados mais populosos, olha aí. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 7 estados que são mais populosos dentro do nosso país. Tem mais de 10 milhões de habitantes. Com a pandemia, a gente pode ver direitinho a quantidade de habitantes por estado, né? Estados medianamente populosos, ou seja, que está no meio da galera.
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Distrito Federal, Espírito Santo e Santa Catarina. E os estados menos populosos, com menos de 2 milhões de habitantes: Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Ok? Vamos falar sobre crescimento vegetativo. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local. Natalidade é referente a nascimento. Então, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem. De acordo com esse conceito de transição demográfica que fala sobre o crescimento da população, as sociedades passam por 3 fases, tá? Para um local se desenvolver ou crescer populacionalmente, eles passam por 3 fases. O crescimento vegetativo lento, que é quando as taxas de mortalidade e também de natalidade se equilibram, mas isso acontece por conta das baixas condições de higiene e também por causa de guerras ou de epidemias, certo? Ou seja, pessoas não nascem e morrem bastante, eles acabam se equilibrando, mas não são favoráveis porque as condições elas não são boas. Tem o crescimento vegetativo rápido, que está dividido em 2 períodos. No primeiro é quando o crescimento populacional ele cresce devido à taxa de mortalidade que cai, ou seja, a queda da taxa de mortalidade ocasionada pela melhora das condições sanitárias. Quando um local ele oferece condições para que os seus idosos eles possam viver com mais qualidade, essa taxa de mortalidade ela cai, certo? E o outro período é quando a taxa de natalidade ela diminui por conta de medidas de controle como o planejamento familiar e métodos contraceptivos. Quando as famílias começam a se planejar e os pais acabam não tendo muitos filhos, esse crescimento ele acaba sendo um pouco mais rápido, mas por conta desse controle de natalidade. E o crescimento vegetativo baixíssimo, que é quando a taxa de natalidade e a de mortalidade voltam a estabilizar, ocasionando um crescimento vegetativo bastante pequeno, ou seja, poucas pessoas nascem e poucas pessoas morrem, então isso volta a ficar equilibrado, tá? Vamos lá. Esses crescimentos populacionais, eles acontecem muito, principalmente por conta das migrações, tá? O que são migrações? São deslocamentos de pessoas, são quando as pessoas elas se deslocam de um lugar para o outro, né? E isso varia na distância, na quantidade de pessoas, na duração de quanto tempo isso acontece. Essas migrações, elas podem ser tanto internas quanto externas. Você deve conhecer aí na sua família ou alguém que saiu de Belém e foi morar em São Paulo, ou foi morar em Santa Catarina, ou foi morar em um outro estado para poder trabalhar, para poder ganhar mais dinheiro, ou vice-versa, que veio de um outro estado para dentro de Belém, ou veio de um outro país para dentro do nosso país, certo? Então, esses deslocamentos, eles são chamados de migrações. E elas podem ser internas, ou seja, dentro de um mesmo país, de um estado para o outro, ou externa, quando elas acontecem de países, entre países, de países diferentes, tá? Olha aqui, eu botei uma imagem para vocês prestarem atenção aqui. Ó, um imigrante e o emigrante. Qual é a diferença entre imigração e emigração, tá? Imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. São chamados de imigrantes. Aqui no nosso Brasil, todas as pessoas que vieram de outros países, todas as pessoas que vêm de outros países para dentro do nosso país,
são chamados de imigrantes. Assim aconteceram com os africanos, com os italianos, com os chineses, os japoneses, os libaneses. Todos os que entram em um país estrangeiro são chamados de imigrantes. Quem sai do seu país para ir para outro país é chamado de emigrante. Então é assim, quem vem da China para o Brasil é um imigrante, mas se eu saio do Brasil para a China, eu sou um emigrante do meu país e imigrante no país da China. Deu para entender? Como é que acontecem essas migrações? Como eu falei para vocês, as migrações elas podem acontecer internamente, ou seja, dentro de um mesmo país, de um estado para o outro estado, ou dentro de uma cidade para outra cidade, ou externamente, quando elas são realizadas entre países diferentes. Dentro do nosso país, quando você realiza essa migração, você está fazendo uma migração interna. Mas quando você sai do interior, ou seja, do campo, e vai trabalhar na cidade, vai morar na cidade, isso a gente chama de êxodo rural. É um tipo de migração interna que acontece dentro do nosso país, na mudança do campo, das pessoas que vivem no campo, que vivem na zona rural, para dentro da cidade, certo? Para a zona urbana. Quem já assistiu o filme Zootopia? Lembra quando a coelhinha sai da casa dela, sai de lá da família dela, que eles são colhedores de cenouras, né? Eles trabalham numa plantação de cenouras. E ela vai para a cidade para ela se tornar uma policial. Essa migração que ela está fazendo é um êxodo rural, que sai do campo e vai para dentro da cidade grande. Deu para entender? Essas migrações fizeram com que o nosso país ele tivesse uma mistura de povos, certo? Todas as vezes que você fala sobre a população do nosso país, eu quero que você olhe bem essas duas imagens e pense sobre a nossa miscigenação, sobre a nossa mistura. Ninguém aqui no nosso país é só um tipo de povo. Com certeza na tua família, na tua árvore genealógica, você tem descendentes africanos, você tem descendentes indígenas, ou você tem descendentes europeus, ou você tem descendentes asiáticos. Essa mistura de povos faz com que o nosso país ele seja miscigenado, ele seja misturado mesmo, com vários tipos de pessoas e costumes, fazendo com que esse país seja extremamente diferente etnicamente. Olha só, a diversidade étnica da população brasileira é o resultado de pelo menos 500 anos de história, em que aconteceu a mistura de basicamente 3 grupos: os indígenas, que são os nossos primeiros habitantes, os brancos, né, sobretudo os portugueses e os europeus também, como nós já vimos, e também os negros escravos. Mas também a gente não pode esquecer que no decorrer do tempo, outros povos vieram para dentro do nosso país e também se misturaram e se miscigenaram. Então, quando você fala sobre a população do Brasil, quando você ouve falar sobre a população do Brasil, você tem que entender que você é sim um povo miscigenado, que o nosso país ele tem uma diversidade étnica, ou seja, de raças diferentes, e que isso nos torna únicos dentro deste mundo todo, certo? Entenderam? Muito bem. Vamos aqui para a página do nosso livro. Eu quero que vocês resolvam essas questões, presta atenção, somente essas questões, página 111 e 112. E eu deixei mais uma pesquisa para vocês lá no campo de atividades do Proesc, para que vocês resolvam e me entreguem lá na data que está lá para poder resolver, que é só dia 16 de outubro. Então tem um tempão ainda para fazer, tá bom? Um beijo. Muito
Muito obrigada, meus amores. Até a próxima aula. Tchau!